razão para a existência na natureza de tantas e tão diferentes formas e tamanhos sempre foi motivo de indagações para o ser humano. Algumas lendas dos índios brasileiros procuram, dentro de suas visões míticas do universo, respostas a estas indagações. Uma dessas lendas explica a origem das formas do jabuti, da anta e outros animais. Ela nos fala de um poderoso guerreiro que, enciumado com sua noiva, que dançava com outros guerreiros, atacou a todos. Ele puxou tanto o nariz da noiva que ela, coitada, acabou por transformar-se em um novo habitante de nossas florestas, a anta. De sua ira não escapou nem mesmo uma velhinha que ralava guaraná em sua cuia de barro. Foi empurrada com tanta fúria dentro dela que virou o jabuti e a cuia sua carapaça. E assim muitos outros índios achatados, alongados e amassados deram origem a outros animais. Para essas tribos estava explicada a origem das diferentes formas dos seres vivos. Alguns exemplos existentes na natureza nos fazem pensar na relação entre forma e tamanho e nos levam a indagar sobre formas e tamanhos ideais. Um desses exemplos nos é dado pela aranha. A aranha trabalha como uma pescadora do ar. Ao construir sua teia, ela nos dá uma demonstração de otimização de tamanho e de forma geométrica, dentro do seu objetivo de capturar o alimento necessário à sua sobrevivência. Podemos constatar que a inclinação da teia prevê o provável percurso de suas presas. A largura das malhas está relacionada ao tamanho ideal do inseto a ser aprisionado. E também a resistência dos fios é dimensionada para aguentar ou não o impacto desse inseto sobre a teia, num processo seletivo. A observação ao longo do tempo dos seres existentes em seu meio ambiente levou o ser humano a um processo de abstração das formas. O mundo das figuras geométricas estabeleceu-se de maneira sistemática com a civilização grega. Qualquer ser ou objeto passou a trazer ao observador interessado a percepção de inúmeras formas abstratas. Nesse processo de idealização, as figuras geométricas passaram a ser entes livres, independentes dos objetos reais nos quais foram inspiradas. O estudo das formas em geometria parte das noções básicas de congruência e semelhança. Essas duas joaninhas têm aproximadamente a mesma forma e o mesmo tamanho. É esta condição de mesma forma e mesmo tamanho que caracteriza o conceito de congruência. A noção de semelhança é inspirada por seres ou objetos que têm aproximadamente a mesma forma, mas tamanhos eventualmente diferentes. Esse conceito de semelhança coloca no mesmo grupo seres existentes na natureza a partir da semelhança física que eles guardam entre si, muito embora possam ter tamanhos diferentes. Do mesmo modo, é a noção de semelhança que identifica um objeto qualquer e sua maquete. Um avião e sua maquete são semelhantes. Eles diferem apenas por um fator de escala. Figuras semelhantes são caracterizadas por uma correspondência, 1 a 1, entre seus pontos e por um fator de escala. Neste desenho, o fator constante de escala é 3. Por isso, qualquer distância entre dois pontos na figura menor será sempre multiplicada por 3 na figura maior. Tomando 2 pontos na mãe, que nos dão a distância dos pés à cabeça, e tomando os pontos correspondentes na filha, que é aproximadamente semelhante à mãe, vemos que a distância na mãe cresce através de um fator de escala de 1,5.
Esse mesmo fator de escala deverá se manter ao tomarmos qualquer outra medida de comprimento na mãe e na filha, como, por exemplo, o contorno do pescoço. Aí temos também um fator de crescimento da medida do pescoço da mãe em relação ao da filha, de 1,5. É através deste fator de escala que nós ampliamos ou reduzimos as medidas de comprimento de um objeto para outro. Observemos agora como esse mesmo fator de escala afeta a área de uma figura ampliada. Dobrando o lado deste quadrado, nós estamos usando um fator de escala 2. Estamos então multiplicando sua área por 2 vezes 2, o que vai nos dar uma área 4 vezes maior. Se o fator de escala for 3, triplicamos o mesmo lado do quadrado e sua área é multiplicada por 3 vezes 3, o que vai nos dar 9. A área será 9 vezes maior que a do quadrado original. De um modo geral, se temos um fator de escala qualquer, que chamaremos de K, a área da figura será sempre alterada por um fator K ao quadrado. Vamos observar agora o efeito do fator de escala no volume de sólidos. Tomando um cubo e multiplicando-o por um fator de escala 3, seu volume ficará multiplicado por 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27. Ao ampliarmos uma figura por um fator de escala K, todas as medidas de comprimento estarão multiplicadas por esse mesmo fator K. No entanto, as medidas de área ficam multiplicadas por K ao quadrado e as medidas de volume por K ao cubo. Nós vimos que os comprimentos da filha em relação aos comprimentos da mãe crescem por um fator K de alteração, igual a 1,5, isto é, 50%. As áreas de seus corpos crescerão então num fator K ao quadrado. Assim, a mãe tem 125% a mais de pele que a filha. Com relação ao volume, o fator de alteração é K ao cubo. O corpo da mãe terá então um volume de 237,5% a mais que o corpo da filha. Podemos ver um outro exemplo comparando as dimensões de Júpiter com as da Terra. A circunferência de Júpiter é cerca de 11 vezes maior que a circunferência da Terra. Isto nos faz concluir que a superfície de Júpiter é 11 ao quadrado, ou seja, 121 vezes maior que a da Terra. Seu volume será então 11 ao cubo, ou seja, 1.331 vezes maior que o do nosso planeta. Vemos assim que, dado um fator qualquer de crescimento, a área cresce com o quadrado desse fator e o volume cresce com o cubo. Uma das consequências dessas diferentes razões de crescimento é que os objetos grandes têm, proporcionalmente, menos superfície que os objetos pequenos. Nós podemos escolher entre comprar 1 quilo de batatas grandes ou 1 quilo de batatas pequenas. Considerando um fator de escala 2, podemos afirmar que comprando 1 quilo de batatas com a metade do tamanho, nós estamos comprando o dobro da quantidade de cascas. De um modo geral, comparando objetos ampliados por um fator de escala K, concluímos que os objetos menores terão K vezes mais cascas que os objetos maiores por unidade de volume. É por esta razão que um ovo de codorna esfria em menos tempo que um ovo de galinha. Como a troca de calor se dá através da superfície e o ovo menor tem mais superfície em relação a seu volume que o ovo maior, ele vai atingir a temperatura ambiente mais rapidamente. Pelo mesmo motivo, quando comparamos os corpos de um bebê e de sua mãe, constatamos que, para manter uma temperatura adequada, o bebê não só necessita de mais agasalhos, como tem batimento cardíaco mais acelerado e exigências alimentares diferentes das de um adulto. Essa diferença dos fatores de crescimento entre figuras semelhantes, no comprimento, na área e no volume, também é importante para observarmos a pressão que um determinado corpo exerce sobre uma superfície. Esta pressão é resultante da divisão de seu peso pela área de contato com essa superfície. Um corpo de mesmo volume e, portanto, de mesmo peso,
exercerá tanto mais pressão sobre o solo quanto menor for sua superfície de contato. Estes dois blocos de madeira são iguais em peso e medidas. As marcas deixadas na areia nos mostram que aquele que se apoia em uma superfície menor exerce mais pressão sobre o solo que o apoiado em uma superfície maior. Do mesmo modo, podemos observar que a resistência de um objeto sob a ação da gravidade depende não só do material com que ele é feito, mas também de seu tamanho e da posição em que ele está colocado. Este fato tem a ver com a pressão que o corpo exerce sobre sua secção transversal. Este bloco de gelatina, ao ser mudado de posição, sofre maior pressão sobre sua secção transversal, não resistindo a seu próprio peso. Agora temos estes dois cubos de gelatina que se relacionam por um fator de escala K. O cubo maior exercerá sobre sua secção transversal K vezes mais pressão que o cubo menor. Ao aumentarmos o tamanho de um objeto, vamos aumentando a pressão sobre sua secção transversal, até um ponto onde atingiremos o limite de resistência do material com que este objeto é feito. Galileu Galilei discutiu esse princípio há 350 anos. Baseando-se na resistência dos materiais, ele fez estimativas para o tamanho máximo das espécies. A secção transversal da estrutura óssea do ser humano não resistiria ao crescimento a um fator de escala 2, que dobraria sua altura. Um homem de 1,70 m passaria a ter 3,40 m, mas seu peso iria de 70 para 560 quilos. Ele só se manteria em pé se sua consistência óssea pudesse suportar pressão 2 vezes maior. Galileu encantou-se ao constatar, através de seus cálculos, que a natureza parecia sempre encontrar tamanhos ótimos para cada espécie. Esse mesmo encantamento transparece no texto A Sagacidade das Abelhas, do último dos grandes matemáticos gregos, Pappus, que viveu no 3º século de nossa era. O formato hexagonal de ladrilhamento nos favos, que chama tanto nossa atenção, também intrigava Pappus. Esse formato é mais um exemplo de otimização de forma na natureza. Ele proporciona um maior armazenamento de mel para uma mesma quantidade de cera. Para compreendermos essa otimização, um primeiro passo é analisarmos quais as possibilidades de ladrilhamento que temos. Nem sempre é possível ladrilharmos com polígonos regulares como fazemos com o hexágono. Polígonos de 5 lados não podem ser ajustados de forma a obtermos um ladrilhamento. O mesmo acontece com os polígonos de 7 lados. Na verdade, dentre todos os polígonos regulares, os únicos que possibilitam ladrilhamento são o triângulo, o quadrado e o hexágono. Dentre estas 3 opções, é o hexágono que nos oferece maior área para um perímetro fixo. A procura de uma maior área para um perímetro fixo é um problema que o homem frequentemente tem que resolver quando ocupa uma parte do solo para plantio ou construção de moradias. Vamos ver um exemplo hipotético onde nós temos um perímetro dado por uma tela de 36 metros de comprimento, com a qual teremos que cercar uma área para o plantio de morangos. Qual seria a forma ideal desse canteiro? Vamos inicialmente optar pelo retângulo, onde temos os 2 lados menores com 1 metro cada e os lados maiores com 17 metros cada um. Utilizamos assim os 36 metros de cerca. Sabendo que em cada metro quadrado de canteiro são plantadas 16 mudas, vamos ter nesse canteiro 17 metros quadrados vezes 16,
o que nos permitirá o plantio de 272 mudas. Se escolhermos, porém, a forma de um quadrado regular, onde cada lado terá 1/4 dos 36 metros de cerca, isto é, 9 metros, teremos 81 metros quadrados de canteiro, que vai possibilitar o plantio de 1.296 mudas, quando no formato anterior, o mesmo perímetro nos dava apenas a possibilidade de plantar 272. Podemos concluir também que para figuras com o mesmo perímetro, a área será tão maior quanto mais regular for o polígono. Assim, nestes formatos triangulares caberiam 14, 21 e, finalmente, 31 mudas. A mesma otimização teremos nos retângulos e nos demais polígonos. Sendo os polígonos regulares, a área será maior quanto maior for o número de lados do polígono. Em consequência disso, a forma circular conterá a maior área dentro de um mesmo perímetro. Das três formas possíveis de ladrilhamento, o triângulo, o quadrado e o hexágono, é este o que mais se aproxima do círculo. As abelhas, utilizando a forma hexagonal, aproximam-se do formato circular, conseguindo uma maior área com um mínimo de cera. Da mesma forma que otimizamos as áreas em relação aos perímetros, podemos otimizar os volumes em relação às superfícies. Se nós, com a mesma quantidade de material, construímos uma caixa d'água redonda e uma quadrada, vamos ver que a redonda terá maior capacidade de volume que a quadrada. Novamente, as abelhas nos mostram um exemplo de otimização. O prisma hexagonal, dentre os prismas que possibilitam ladrilhamento, é o que mais se aproxima do cilindro, armazenando assim maior volume de mel para a mesma quantidade de cera. E ainda, o ângulo de 53,4 graus, que dá ao fundo do favo essa forma pontiaguda, corresponde exatamente à solução matemática ideal para uma maior capacidade de volume. E, finalmente, partindo de uma área fixa, será a esfera, que no espaço nos dará o maior volume possível. Ao lado dos objetos que construímos em nossa vida cotidiana, existem à nossa volta milhares de plantas, rochas ou animais para cujas formas ainda não se buscou ou se encontrou explicações. A matemática contribui nessa busca. E são as formas encontradas na natureza que constituem sua grande fonte de inspiração.
O intercâmbio comercial intenso, o domínio exercido por povos de diferentes culturas, além de outras circunstâncias, estimularam na Grécia Antiga e arredores o desenvolvimento do pensamento racional e a busca de uma compreensão mais sistemática do universo e seus mecanismos. O abandono de dogmas e religiões em favor da racionalidade é considerado um marco na história do desenvolvimento da ciência e da filosofia. Alguns pensadores destacaram-se por terem atingido um alto nível de abstração de objetos e fenômenos, condição necessária para a obtenção de uma visão racional e crítica da natureza. A matemática tornava-se, então, uma das chaves para a compreensão do universo. Arquimedes, que é considerado o mais importante dos matemáticos gregos e de toda a antiguidade, viveu em Siracusa, na Magna Grécia, onde hoje é a ilha de Sicília, na Itália. Muitos dos importantes resultados em geometria obtidos por Arquimedes foram concebidos a partir da equivalência ou equilíbrio de modelos físicos. Assim, podemos supor que ele tenha visualizado um disco como sendo composto de círculos concêntricos, extrapolando um modelo feito por cordões. Esticando cada um dos cordões, ele pôde intuir e depois provar o resultado de que a área do círculo é equivalente à área de um triângulo retângulo, cujo cateto maior é igual ao perímetro do disco e o cateto menor igual ao seu raio. O método de Arquimedes, desenvolvido para calcular áreas e volumes, baseia-se na imaginação de figuras, como se fossem compostas de partes mais simples e cada vez menores, num processo de aproximações sucessivas. Estas ideias de Arquimedes foram tão férteis que influenciaram o desenvolvimento de grande parte da matemática até aos dias de hoje. O processo de aproximações sucessivas permite estimar a área de uma figura qualquer, por mais irregular que seja. Imaginando quadrados cada vez menores, estimamos a área dessa figura como sendo a soma das áreas de todos os quadrados que ela contém. Nesse processo de aproximações sucessivas, é possível conceber outras formas para decompor uma figura, como, por exemplo, triângulos. Para obtermos a área de um círculo, podemos também decompô-lo em fatias. Imaginando fatias cada vez menores e colocando-as lado a lado, observamos que esta justaposição se aproxima cada vez mais da forma de um retângulo. Intuímos assim que a área de um círculo é equivalente à área de um retângulo, que tem por base o comprimento do raio e por altura metade do comprimento do círculo. Vemos assim que esse resultado é equivalente ao obtido por Arquimedes. A percepção das formas e os processos de medida de objetos desenvolveram-se desde civilizações muito antigas. Um resultado surpreendente, já dominado pelos egípcios, foi o cálculo do volume de uma pirâmide e de suas secções. Para estimarmos o volume de uma pirâmide, começamos com um cubo e o subdividimos em 3 pirâmides congruentes.
Podemos então concluir que cada uma dessas pirâmides de tipo especial, que tem base quadrada e cujo topo está no prolongamento vertical de um dos cantos dessa base, tem 1/3 do volume do cubo. Qualquer pirâmide de base retangular que tenha também seu topo no prolongamento vertical de um dos cantos da base, terá como volume 1/3 do prisma retangular correspondente. Na verdade, o volume de qualquer pirâmide é sempre igual a 1/3 do volume do prisma correspondente. No caso dessa pirâmide que não tem o topo no prolongamento de um dos cantos da base, pode-se dividi-la em 4 desse tipo especial, e cada uma delas terá então 1/3 do volume do prisma correspondente. Estes resultados eram amplamente dominados pelos gregos, que por um processo de decomposição concluíram que pirâmides de quaisquer bases tinham sempre 1/3 do volume do prisma correspondente. Aproximando o cone sucessivamente por pirâmides, concluíram que o seu volume é 1/3 do volume do cilindro correspondente. Arquimedes, de maneira análoga ao que fizera com figuras no plano, partiu da concepção de sólidos como sendo constituídos pela justaposição de fatias muito finas. Desta forma, ele conseguiu intuir e provar resultados ainda hoje surpreendentes, que estabelecem proporções entre volumes. No período do Renascimento, 19 séculos mais tarde, os matemáticos e físicos italianos retomaram os estudos de Arquimedes. Inicia-se então uma fase de intensa atividade e criação original nas universidades italianas. Físico e matemático, Galileu foi um desses pensadores que retomou e ampliou o saber dos gregos. Além disso, estimulou seus discípulos a acrescentarem novos resultados na mesma linha de pensamento iniciada por Arquimedes e outros matemáticos da Grécia Antiga. Cavalieri, discípulo de Galileu e professor da Universidade de Bolonha, se destacou formalizando, inspirado em Arquimedes, o que veio a ser denominado de o princípio de Cavalieri. O princípio de Cavalieri parte da concepção de que uma região plana é uma justaposição de infinitos segmentos. Um movimento nesses segmentos, aqui representados pelos palitos, produz uma nova figura, mas a área permanece a mesma. O princípio de Cavalieri afirma, portanto, que figuras que têm por secções transversais segmentos do mesmo comprimento têm a mesma área. Como esses triângulos, que são diferentes entre si, mas que são formados pelo deslocamento dos mesmos segmentos. Todos têm a mesma área. Este princípio aplica-se também ao volume dos sólidos, só que não falamos mais em comprimento de segmentos, mas em áreas iguais de secções planas. Deslizando-se essas fatias, formamos uma pirâmide com forma diferente, mas o volume permanecerá o mesmo, porque as fatias são as mesmas, e, portanto, suas áreas não foram alteradas. O princípio de Cavalieri foi utilizado de maneira brilhante por Arquimedes, intuitivamente, como método de descoberta da relação entre os volumes da semiesfera, do cone e do cilindro, de mesma base e mesma altura. Arquimedes percebeu que quando cortamos em um mesmo nível os 3 sólidos, obtemos 3 fatias,
sendo que a fatia do cilindro sempre se equilibra com as fatias do cone e da semiesfera juntas. Para isso, utilizou o princípio da alavanca. Fossem quais fossem as secções medidas, as fatias sempre se equilibravam. Descobriu então que a soma dos volumes da semiesfera e do cone é igual ao volume do cilindro. Como o volume do cone é 1/3 do volume do cilindro, então o volume da semiesfera só poderá ser 2/3, o que equivale a dizer que a proporção dos 3 volumes é de 3 para 2 para 1. É fácil verificar na prática a descoberta de Arquimedes. A abstração de objetos da natureza e a descoberta, a partir desta abstração, de relações e proporções entre eles e das leis que as determinam, possibilita uma compreensão que vai muito além de uma simples descrição isolada. Este salto qualitativo do pensamento permite ao homem conceber e escolher formas ideais para construir artefatos que irão se destinar aos mais diferentes fins. O conhecimento humano provém, por um lado, do contato com a natureza, que é a fonte primordial de todas as informações, e, por outro, da razão, que pressupõe um procedimento de abstração, articulação, comparação e expansão dessas informações. Música